O Homem de Cabeça de Cubo. Bem, essa história acontece há alguns anos atrás, por volta de 2001 a 2003. Bem, existia uma criança. Ela trabalhava em um circo. Um circo que era comandado e feito pelo seu pai abusivo. A sua mãe, bem, ainda não tinha a guarda de seu filho devido ao divórcio. A criança era maltratada e abusada de seu pai, perdão. E foi ganhando um ódio pelo seu pai, até que um dia, depois que ouviu que o seu pai iria vender ele para outro circo, assim ele ganharia mais dinheiro, ele ficou com muita raiva. Esfaqueou seu pai. Depois tacou fogo no circo, matando todas as pessoas que estavam lá e carbonizando o corpo de seu pai. Por ser de menor, não foi preso, mas só levou uma advertência e sua mãe teve que pagar uma quantia de dinheiro. Ele passou uns 2 até 3 dias lá na delegacia, até ir embora para a guarda de sua mãe. A sua mãe tratou ele com todo carinho e respeito. Ele era uma criança extremamente amorosa com sua mãe e tinha superado o trauma dos horrores que sofria lá, mas não esqueceu da morte de seu pai. Bem, a sua mãe não tinha tanto dinheiro para comprar uma roupa de luxo ou algo que destacaria ele, porque tinha várias outras crianças na rua dele. E as pessoas zoavam ele por ele ser tão pobre e miserável. Por isso, ele procurou um jeito de se entreter. Ele tinha achado um cubo mágico jogado no lixo. Então ele pegou esse cubo mágico e foi se entreter. Ele passava horas, horas e horas brincando com esse cubo mágico. Parecia que ele podia sentir a essência do cubo mágico e todo o desvalor que ele sofreu com seu dono antigo e foi jogado no lixo. Ele sentia que o cubo se conectava com ele aos poucos. Mas a sua mãe descobriu e viu que ele estava faltando aula por causa desse cubo. Porque na escola também sofria bullying. E quando contava para os diretores conversavam com ele e brigavam com os malfeitores, mas eles continuavam e não eram expulsos, o mesmo garoto protegido. E a sua mãe pegou o cubo e tacou pela janela e mandou ele se arrumar porque ele estava atrasado. Mexer naquele cubo deu um pouco mais de razão e inteligência para ele. Mas depois que descobriu que sua mãe tinha morrido, ele ficou em choque. Naquele mesmo dia, ela tinha morrido de infarto. Para ele, aquilo foi o acabamento de sua vida. A sua vida mudou depois daquilo. A sua tia cuidava dele. Ela era como a sua mãe, mas às vezes meio intolerante e mal às vezes. Mas a maioria das vezes era boa como a sua mãe. Ia todos os dias chorar no túmulo de sua mãe.
e se perguntava por que aquilo tinha acontecido. Sua cabeça estava um total furacão. Parecia como um cubo mágico. Um cubo mágico desmontado que ele queria montar e ajeitar nas linhas certas para poder resolver esse problema dele e ter uma cabeça ajeitada, mas ele não conseguia. Sua cabeça estava um total furacão, um cubo desmontado, um boneco sem braço, um carro sem rodas, um livro sem conteúdo. Por isso, ele acabou crescendo com uma infância traumatizante e muito triste. Mas ele deu a volta por cima, superou seus traumas e, por gostar muito de cubos, acabou criando uma loja de cubos mágicos e outros brinquedos satisfatórios e brinquedos que aumentariam a inteligência das pessoas e as noções. Como damas, esses aí. Então, ele ganhou muito dinheiro com isso, mas a sua loja pegou fogo um dia. E ele teve que gastar metade de seu dinheiro que ele iria usar, economizar para fazer uma casa. Ele teve que usar para poder montar e construir a sua loja novamente. Ele construiu. Anos depois, ele acabou abandonando esse negócio de brinquedos e acabou fundando uma empresa multibilionária depois de alguns anos. Ele também infragia vários golpes em empresas menores para ganhar sim mais dinheiro e ficar muito mais bilionário. Ele tinha muito orgulho e não era grato por ser um multibilionário. Queria ser um hiperbilionário e queria que a sua empresa fosse a primeira no mundo, só no mundo, no universo. Era orgulhoso e temido por ter guarda-costas extremamente fortes e com armamento pesado. Ele era quase uma máfia. Roubava dinheiro dos pobres e fazia crianças necessitadas abusar da fé dos outros para ganhar dinheiro e dar para esse homem. Ele mudou. Antes, uma pessoa triste, solitária e que se importava com os outros. Agora, um homem orgulhoso e temido. Até que um dia a polícia acabou descobrindo o seu esconder... a polícia acabou descobrindo esses golpes e também descobriu alguns crimes que ele fez na juventude, como eu não falei, como ter matado uma pessoa por causa que um brinquedo estava mal feito, mas ele queria reembolso. Ele acabou matando essa pessoa sem querer. Ele acabou escondendo o corpo. E além disso, tinha que ele matou milhares de pessoas quando ele era criança assim, tacando fogo. E também por esses golpes de Estado e de empresas menores que ele fazia. Por isso, ele acabou sendo preso e teve que ir, infelizmente, para o corredor da morte. Iria morrer com injeção letal. Com medo de morrer e perder tudo, ele procurou alguma forma de mudar tudo isso. Então, antes dele ser morto, ele foi até o refeitório e pediu para uma pessoa, para um antigo bruxo que acabou sendo preso por negligência e por algumas mortes, acabou ajudando aquele rapaz.
deu um livro e instruções, onde ele poderia invocar um portal para ir para uma dimensão paralela àquela, a dimensão dos cubos, onde lá teria uma entidade que realizaria qualquer tipo de desejo. Mas ele não citou uma coisa, teria consequências e um preço. Então, antes de ir para o corredor da morte, antes de ir para a injeção letal, ele fez aquela feitiço muito rápido. Assim criou um portal e ele entrou lá. Era tudo branco e tinha alguns cubos que flutuavam em volta dele. Enquanto ele andava, parecia que ele estava parado. O tempo era desnorteado e a gravidade distorcida naquela realidade, naquela dimensão. Até que uma sombra apareceu por trás dele. E apareceu Smy-Guy, a entidade que aquele homem citou. Era um homem de 34 anos, por aí, com um cabelo totalmente branco e espagaçado assim. Ele possuía uma cartola grande e volumosa em sua cabeça. Dois óculos de fundo de garrafa que escondia seus olhos. Um sorriso estampado, sempre sorrindo, não demonstrando qualquer outro tipo de sentimento além do sorriso. E um paletó com uma gravata borboleta vermelha com uma carinha feliz. Ele era totalmente branco, pálido, e tinha um jeito meio cartunesco. Ele se apresentou como Smy-Guy e perguntou o que aquele mortal queria com ele. Ele falou que ele queria que tudo o que ele fez, todas as coisas de mal que ele fez, ele queria esquecer e fossem apagadas de sua ficha criminal. E além disso, queria ser o homem mais rico do mundo e ter uma empresa muito mais famosa de todas. Então, bem, ele aceitou, mas com uma consequência, com um pagamento. Ele teria que matar 3 pessoas. Primeiro, Alfred, que era uma das crianças que fazia muito bullying com ele. Ele teria que matar. 2. O cagueto que denunciou para a polícia o que ele fez. E 3. A sua tia. Ai, ai. Ele aceitou. Então, quando ele apertou a mão daquela entidade, rapidamente, a sua roupa de prisioneiro mudou para um terno. Muito elegante. Suas mãos ficaram meio roxas. E correntes prenderam em seu pescoço e nos pulsos de suas mãos. Então, ele falou: bem, em todos esses contratos mesmo, a pessoa é obrigada a mudar de visual para ficar mais elegante. Eu gosto de clientes elegantes. Isso é uma proposta. Você não leu no livro? Porra. Então ele se assustou com o tamanho exagero de sua voz. Por isso só aceitou. Então, ele tocou na cabeça dele. E a sua cabeça foi simplesmente decapitada do nada. E caiu no chão rolando até seu pé. Antes de dar o último suspiro, ele pegou a sua cabeça e transformou em um dado. Como ele sabia que ele adorava esses dados, esses cubos mágicos, e sua mente já estava um furacão desmontada como um cubo mágico desajeitado, ele transformou naquilo e encaixou em sua cabeça e costurou, assim mantendo permanente, transformando a sua cabeça em um cubo mágico. Assim se fez. Um olho, apenas um olho de um ciclope com
a sua pupila, sendo um X, se estacou. Ele não possuía boca, apenas uma única sobrancelha. Bem, ele só podia fazer grunhidos e tentar gritar e se espernear, implorar. Então aquela entidade falou: bem, se você matar essas 3 pessoas, eu devolvo a sua cabeça novamente e o seu corpo de volta. E você vai se tornar a pessoa mais famosa e rica. Mas se você matar essas 3 almas para mim, eu farei a parte do meu contrato. Então ele concordou e as algemas e as correntes foram desfeitas e Smaigai chutou sua bunda, mandando ele para um portal. Um machado foi dado em sua mão, teletransportado quando ele foi para o mundo mortal. E ele deu uma habilidade de teletransporte e de telecinese. Assim ele poderia distrair suas vítimas movendo coisas e também se teletransportar para dentro de suas casas. Assim ele fechou o portal. Então ele foi à caça. Ele matou o bullying, movendo uma cadeira, assim distraindo ele, se teletransportando para dentro de casa e dando machadadas letais em sua cabeça, extremamente fortes. Ele gostava de atacar suas vítimas por trás, distraindo elas, para assim a morte ser mais rápida. Por isso ele era um assassino bem cauteloso. Então, foi a segunda. O cara que caguetou ele, o X9. Então, ele tacou várias latinhas na sua casa e esperou ele sair. E se ele transportou para trás dele e decapitou sua cabeça e costurou a sua boca depois. E falou: agora você não vai caguetar mais ninguém. E jogou a sua cabeça em um rio. Depois foi atrás de sua tia. Ele empurrou a cadeira e tacou uma pedra assim na janela, assim distraindo ela em 2 locais. Ele se teletransportou para trás dela e falou: me desculpe, mas ele mandou. Essa é a regra da sobrevivência, amiga. Logo, ela se virou e conseguiu desviar do golpe. E socou o seu olho. O seu olho era muito sensível. Não era resistente como o dos humanos. Então, ela saiu correndo o mais rápido possível e ligou para a polícia. Então, ele se teletransportou para cima da casa e se escondeu. E viu a polícia entrando lá e encontrando o machado dele. Então um portal se abriu atrás dele. Era Smaigai. Puxou ele com uma força. Agora seu sentimento era ódio e tristeza. E falou: qual é a parte do trato que você não entendeu, seu merda? Ele exclamou. Então ele falou: agora você vai viver nesse corpo de merda pelo resto da sua vida até você matar essa puta. Então faça rápido. Ou até o amanhecer você ficará nesse corpo de assassino inocente, filho da mãe, para sempre. Com uma risada macabra, ele transportou ele de volta para o mundo mortal e devolveu o machado para ele de volta. Então, ele procurou por vários anos a sua tia, que tinha se escondido. Depois de alguns anos, acabou descobrindo que ela tinha morrido de velhice. Por isso, bem, ele não podia matar ela, pegar a alma dela e dar para os Maigai. Agora ele está sujeito
a andar nesse corpo para sempre e matar tudo. Cuidado. Sabe aquela sensação que tem alguém por trás de você? Aquela agonia na espinha? Bem, pode ser ele, pronto para te decapitar. Obrigado por ouvir essa creepypasta. Boa noite.